Então, salve, salve, turma do nono ano, tudo beleza com vocês, gente? Eu sou o professor Rian Antunes e está começando aqui mais uma videoaula da gente, né? Mais um encontro da gente de história. Então vamos aqui, né, primeiramente pegar a correção, né, da última atividade trabalhada, que ficou sendo as páginas 275, né, na verdade, que ainda a gente está trabalhando ainda todo o período, né, dos anos de chumbo no Brasil, dessa triste história que infelizmente a gente precisa contar, né, do ano vivenciado aí, dos anos, né, na verdade, vivenciado pelas ditaduras militares, né, pelas perseguições políticas, pelas torturas, pelos exílios e tudo mais, ok, gente? Então vamos aqui, né, primeiramente pegar a correção da última atividade trabalhada, que ficou sendo a página 275. Comente sobre a forte propaganda nacionalista do governo Médici, né? Ou seja, era toda aquela propaganda do Brasil, ame-o ou deixe-o, né? Ninguém mais segura este país. Então eram frases de cunho muito forte, né? De sentimento muito nacionalista. Ou você ama o Brasil ou você simplesmente deixe ele. Ou você ama o Brasil do jeito como está, ou você simplesmente vai embora desse país e deixa, né? Ou seja, eram frases cada vez mais de cunho muito forte, muito nacionalista, né? Letra B, qual era o principal objetivo das frases de Médici, né? O principal objetivo era despertar o sentimento nacionalista, né? Alienando a sociedade, né? A sociedade naquela época vivia um período de alienação, quer dizer, boa parte da sociedade, para que desviassem a atenção em relação às políticas repressoras de seu governo, ok? O que foi o pacote de abril, né? Ou seja, o que foram as medidas, por exemplo, de Ernesto Geisel, né? Os principais pontos foram a limitação dos poderes do Congresso Nacional e o governo por meio de direito de decretos-leis, estabelecendo de eleições indiretas estaduais, né? Decretação de leis indiretas para os municípios, o mandato presidencial passou de 6 anos, sem reeleição, né? 30% dos cargos parlamentares de senadores eram determinados e das assembleias estaduais, ou seja, então o Geisel, né, ele tinha essa tímida abertura política, mas ainda apresentava vários defeitos, né, a política dele, né, ou seja, já que a gente não tinha liberdades democráticas, né, para escolher os nossos representantes, ok? Então a terceira questão, né, o que foi a lei de anistia, né, criada pelo presidente João Figueiredo, né, foi uma política. João Figueiredo foi o último presidente, né, da ditadura militar. Ele tinha aí também um processo de abertura política, mas bem lentamente, né? Foi uma política criada em junho de 1979, que consistia em restabelecer os direitos políticos a quem havia sido cassado, né? Mesmo sendo parcial, visto que muitos civis ainda passariam por restrições, né? Essa anistia se estendia também para torturadores, em sua grande maioria militares, né? Brincadeira um negócio desse. Essa lei valia até para eles, né? Que eram os nossos torturadores. Né? Então a gente agora fala um pouco sobre o governo de Figueiredo, né? Que foi o último presidente da ditadura militar, que ele vai de 1979 a 1985, onde a gente vê aí a abertura política e o movimento das diretas já, né, que eram as diretas já era um movimento que lutava para eleições diretas, né, ou seja, o que a gente vai fazer, né, o que a gente vai fazer logo mais tarde, né, no dia 15 de novembro, votar, nós mesmos ter o direito de escolher os nossos representantes e tudo mais, ok? O projeto de reabertura política realizado por Figueiredo não agradava aos políticos conservadores brasileiros, vendo que se não reagisse não teriam mais como evitar esse processo. Passaram a realizar atentado contra instituições políticas e sociais, como a bomba colocada na sede da OAB, né, e o ataque ao Rio Centro, que acabou matando um sargento e ferindo um capitão nas comemorações do Dia do Trabalhador. Okay? Esse atentado foi atribuído aos movimentos de esquerda, okay? O que não convenceu a população e não evitou que, anos mais tarde, a reabertura política ganhasse mais força com o movimento Direta e Já. Então, era um movimento de esquerda, gente, foi um movimento praticamente violento, ocasionou mortes, porque simplesmente, né, não que eu esteja dizendo que seja correto, na maneira correta de se fazer isso, mas, enfim, o movimento de esquerda estava muito delimitado, né, ou seja, as torturas e perseguições da ditadura militar não eram torturas, né? Ou seja, eram simplesmente, na verdade, perdão, eram simplesmente torturas e exílios. Então não tinha como a gente, como as pessoas de esquerda, lutar por abertura política, lutar por direitos políticos, né, com paz e com, enfim, com amor e tudo mais, já que, enfim, o adversário era muito violento, ok? As diretas já, né? A crise econômica no Brasil, né, voltava a incomodar seu povo. Figueiredo não conseguia controlar a inflação nem impedir a recessão. A nomeação de Delfim Neto como ministro da Fazenda e a elaboração do terceiro Plano Nacional de Desenvolvimento
não foram suficientes para conter a situação financeira do país. Para completar, não conseguia aumentar a linha de crédito bancário para as empresas nem contrair mais empréstimos, visto que o mundo ainda se ressentia da crise do petróleo dos anos 70. Em meio à crise financeira, o Brasil passava por uma luta popular em defesa dos direitos políticos e pelo direito ao voto direto. Foi daí que surgiu o movimento conhecido como Direta Já. O movimento incluía políticos de esquerda e direita, né, como sociólogo. Aqui a gente começa a ver importantes nomes e que a gente vê aí praticamente até hoje, né? Ou seja, incluía movimentos, tanto os líderes políticos de direita e de esquerda estavam ali praticamente unidos para tirar, né, a extrema-direita do poder, né? Ou seja, um movimento de extrema-direita que existia no poder, que eram os militares com a ditadura, né? Então, o movimento incluía políticos, não, de esquerda e de direita, né, como o sociólogo Fernando Henrique Cardoso, que viria a ser presidente do Brasil nos anos de 1990, Luiz Inácio Lula da Silva, né, que tinha origem sindicalista e se tornou presidente do Brasil em 2002, Ulisses Guimarães, considerado moderado, né, político defensor da reabertura política, e Tancredo Neves, que havia sido ministro da Justiça de Getúlio Vargas. Né. O moderado quer dizer basicamente isso, que se assemelha bastante aos dois, o que a gente chama hoje em dia de centro. Né? Foram realizados comícios em todo o Brasil defendendo a proposta de lei de voto direto do deputado Dante de Oliveira, conhecida como a emenda Dante de Oliveira, que acabou recusada pela Câmara Legislativa. Então, as diretas já, né, foi um movimento em defesa do direito ao voto popular. Se hoje em dia, por exemplo, a gente pode votar, né, se hoje em dia a gente vai votar, por exemplo, para prefeito de Petrolina, né, enfim, foi em defesa o quê? Isso a gente pode agradecer ao movimento das diretas já, né, em defesa do direito ao voto popular para que todo brasileiro pudesse escolher seus representantes. A luta pelas eleições diretas, né, para presidente conseguiu unir várias vertentes políticas do Brasil em um mesmo palanque. Então, por exemplo, a gente pode ver essa imagem aí na foto, Marcos Freire, Miguel Arraes, né, a gente pode ver Tancredo Neves, Lula e Ulisses Guimarães, ou seja, são pessoas políticas, né, lideranças políticas praticamente de partidos opostos, né, mas que juntos uniram força para a derrubada da ditadura militar, né? O próximo presidente do Brasil seria eleito ainda de forma indireta, né, pelo Colégio Eleitoral do Congresso Nacional. As eleições foram realizadas em janeiro de 1985, disputada pela primeira vez desde o golpe militar entre dois civis, né, que era Paulo Maluf, do PDS, e apoiado pelos militares, perdeu para Tancredo Neves, né, candidato da Aliança Democrática, ok? Na véspera, né, de posse, em 14 de março de 1985, Tancredo foi internado em um estado grave e o vice-presidente José Sarney assumiu o cargo, né? Em 21 de abril, Tancredo Neves faleceu devido a um câncer intestinal e uma infecção hospitalar. José Sarney se tornou o primeiro presidente civil após o governo militar de 1964. Com a possibilidade de eleições diretas, né, artistas como Milton Nascimento, Wagner, Tiso e Gonzaguinha na foto, né, começaram a se mobilizar para ajudar o processo de redemocratização do país. Então, a gente tem aí imagens de cantores, né, da MPB, que na época lutavam contra essa ditadura militar, lutavam contra esse interrompimento, né, das liberdades democráticas. Então, a gente vê aí na foto Milton Nascimento, a gente conhece aí o Gonzaguinha, que é o filho de Luiz Gonzaga, e que eles faziam canções exatamente disso, né, para que realmente as liberdades democráticas pudessem, né, serem discutidas novamente e, enfim, a democracia pudesse ser vivida novamente nesse país. Ok, gente? Então, a gente encerra essa videoaula de hoje da gente aqui, ok? A gente, claro, continua. A gente tem aí há um tempão já falando sobre o período da ditadura militar, dos anos de chumbo. A gente vai chegar até praticamente a atual política brasileira que a gente está vivendo aí, né? Enfim. Então, a gente peguem aí o livro, né, na página 276 para a realização da atividade. Beleza, galera? Essa foi a nossa videoaula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Tchau, gente.